Amém. Glória a Deus, amém? Parece que eu vou convidar o pastor Zeca, mas sou eu mesmo, tá? Se os irmãos verem que eu tô tremendo, fiquem tranquilos, porque faz parte e vamos caminhando juntos, amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, pelas bênçãos que o Senhor continua dando por nós, por toda a bênção que o Senhor continua derramando dia após dia em nossas vidas. É a nossa oração que o Pai fale com os nossos corações hoje, que possamos entender a Tua palavra e sejamos crentes dispostos a fazer o que pedires de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade dada pelo pastor Ailton e pelo pastor Zeca de estar aqui. Eu vou dizer que, de certa forma, eu tive que ser convencido várias vezes para estar aqui. A minha vontade está lá sentado. Mas, como eu estou aqui, eu vou ter que falar, né? Então, vamos lá. Tirar todo o nervosismo e vamos embora. Segunda coisa que eu vou querer destacar. Se o irmão perceber algum erro português, gramática, eu sei que tem policial de gramática, por favor, me perdoa e tire da cabeça e escute o que eu quero falar, amém? Porque os erros vai ter bastante. Pelo sotaque, muitos já devem ter percebido que esse cara, assim, em português está estranho, né? Então, é isso que eu peço dos irmãos. Nosso tema, durante esse tempo todo, tem sido transformados e inconformados. Palavras muito difíceis para mim, assim, de entender. Mas quebrando tudo. O que seria transformados? Seria inconformados. Isso é uma mensagem que eu acredito que a maioria de nós tem ouvido bastante. Ou pelo menos quem é da igreja desde a infância tem ouvido bastante isso. Então, isso não é uma novidade. E o nosso tema, o versículo que a gente está abordando, Romanos 12, de 1 a 2, também é um versículo que nós conhecemos bastante. Então, primeiro, vamos ler juntos a palavra de Deus que está em Romanos 12. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O segundo versículo é o que a gente está se baseando mais. Mas eu gostaria de começar essa palavra hoje com o primeiro versículo, onde o Paulo fala assim: pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Fiquei pensando nisso. O que seria esse sacrifício vivo? Porque geralmente quando a gente fala em sacrifício, quando a gente pensa no animal que seria sacrificado, a gente pensa que no final do sacrifício, o que acontecia? O animal morria. Mas agora falando sacrifício vivo, como que um sacrifício pode ser vivo? Isso a gente já tem indícios, registros disso, sacrifícios vivos, na Bíblia já. Isso não é a primeira vez que isso aparece. Vou fazer um quiz agora. Vamos ver, quem sabe? Vou falar sobre um menino. Ele era conhecido mais pelo ser menino da Bíblia, depois cresce, mas continua menino. Igual o nosso menino Ney. Samuel. Quem sabe o nome da mãe de Samuel? Alguém sabe? Ótimo. Todos vocês acertaram.
Não esperava, mas... Bom, Ana tinha problema. Ela não conseguia dar à luz. E ela orou há muito tempo para poder ter essa bênção. E veio Samuel. Na oração dela, o que ela falou? Que ela dedicaria esse filho ao quê? Ao Senhor. O serviço do Senhor. E logo na infância de Samuel, ele passou tempo onde? Na casa de Deus. E o Samuel fazia uma coisa. Ele estava envolvido no sacrifício. Ele aprendia e estudava a lei sob o cuidado do profeta. Que profeta? Essa aí pegou vocês. Qual o nome do profeta? Oi? Eli. Ele era um exemplo de sacrifício vivo diante de Deus. Dedicava todo o seu tempo no serviço do Senhor. E tinha uma coisa que ele tinha que fazer. Quem servia a Deus no templo tinha que fazer isso. Tinha uma vela que não podia apagar nunca. E ele tinha que sempre manter essa vela o quê? Acesa. Essa semana aconteceu uma tragédia no Brasil. O que houve? Terça ou quarta? Apagão. Como ficou o país? Desesperados, todo mundo querendo alguém para culpar. O discurso era o quê? Isso nunca aconteceu no Brasil. Aconteceu por conta disso e disso e disso. Aí começa todo mundo. O Samuel tinha que passar toda hora deixando essa luz acesa, desde quando ele começou. Hoje temos tecnologia para fazer muita coisa disso, mas ele tinha que acordar e deixar essa vela acesa. Se deixasse talvez para mim e para você de hoje, o que acontecia? A igreja ficaria muito tempo sem essa vela. Faltaria vela, e não era só a luz. Mas o Samuel fazia isso, dedicação, e ele servia a Deus. Por que eu estou falando sobre tudo isso? A dedicação de Samuel era íntegra. Ele era totalmente dedicado ao Senhor. E hoje a gente vê uma coisa muito triste, principalmente falando para os jovens. A gente se tornou cristãos de evento. Antigamente a gente ria fazia graça com aquele irmão que só aparecia no culto da virada, né? Sumia o ano inteiro, e no culto da virada ele vinha para marcar presença, fazer as pazes com Deus e depois vazava. Mas hoje é justamente isso que acontece conosco, principalmente com a nossa juventude, adolescentes também. Quando tem evento na igreja, o que a gente vê? A igreja está cheia. Aí você começa a ver rostos que você nunca viu, mas fazem parte da igreja, são membros da igreja. Cristãos de evento. Quando não tem evento, o que acontece? Some todo mundo. Falando de dedicação, ser dedicado integralmente a Deus. E hoje, se o Samuel, naquela época, dormia na igreja, se dedicava integralmente, hoje se pedir para alguém fazer isso, não só para os jovens, para todo mundo que está aqui, temos sempre desculpas. Sempre haverá desculpas. Por que você não está na igreja? É porque essa semana eu trabalhei muito, preciso descansar. Aí daqui a pouco você vê o quê? Foto na praia. Não é? Por que você não vai estar no culto? Porque semana que vem vou estar trabalhando muito, eu tenho uma prova. Sempre tem desculpas para a gente se afastar de Deus. Samuel não fazia isso. Ele vivia, ele podia ter dito assim: minha mãe que fez a oração, não fui eu. Não sou obrigado a estar lá. Vou fazer meu próprio caminho. Ele obedeceu e cumpriu aquela promessa que estava sobre a vida dele.
nós como jovens, nós como igreja, a gente precisa entender o que é essa dedicação. Dedicação de entregar totalmente a nossa vida a Deus. E isso não é para as pessoas verem. Hoje a gente tem aquele cristão perfeito, aquele cristão com imagem perfeita de cristão, que é perfeito em todos os sentidos. Por quê? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para ser considerado cristão. Cristão não faz isso e aquilo. Então eu não faço para ser considerado cristão. Aí isso pode parecer ter uma noção falsa de dedicação, que às vezes não tem. E muitas das vezes, quando a gente se dedica a Deus, a gente acha que as nossas bênçãos são por conta disso. Eu estou fazendo isso na igreja, porque Deus vai me abençoar. Mas se fosse assim, a graça não teria necessidade, Jesus não teria morrido. Por quê? Porque se a gente consegue alcançar as bênçãos pelas coisas que a gente faz, para que então Jesus tem que morrer? Então a nossa dedicação, primeiro, não tem nada a ver com as nossas bênçãos. Nós somos abençoados devido à graça de Deus. Deus quer falar para nossos corações hoje que a gente se dedica a seu trabalho, se dedica às coisas de Deus. A gente conhece bastante a história de Davi. Davi era um homem que é fantástico, todo mundo conhece ele. Deus ama ele. Ele era predileto de Deus. Mas mesmo assim, diante da vida de Davi, Davi fez uma oração. Ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. A nossa dedicação, por vezes, tem sido falha. A gente precisa reconhecer isso e recorrer a Deus para que Ele possa nos socorrer. A gente precisa dedicar a nossa vida, reconhecer a nossa fraqueza e pedir para Deus nos sondar. Ver se há algum mal em nosso coração e nos guia pelo caminho eterno. Amém? Continuando a nossa mensagem de hoje, a gente falando de dedicação. Primeiro versículo falando de dedicação. Depois a gente fala sobre a questão de inconformado e transformado. Por que Paulo começou com uma questão de dedicação? Podia ter terminado lá, porque o cara que está dedicado faz tudo por Deus. Por que ele teve que continuar acrescentando coisas? Para a gente chegar nesse ponto, eu vou começar contando uma história de Israel. A gente conhece a história de Israel, que naquela época, tempos antigos, a gente sabe que tem histórico, ou Israel tinha histórico de quê? Muitos deuses. Eles serviam muitos deuses. Eu lembro que quando eu era criança, ia na igreja com meus pais, e naquela época eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não gostava do Novo Testamento. Novo Testamento muito chato. Está cheio de filosofia, sei lá o quê. O que eu preferia? O Velho Testamento, porque tem muitas histórias. Aí isso que eu gostava de ler. Aí eu sempre pensava, ao ler o Velho Testamento, a gente via muita coisa. O povo de Israel começava com Deus, aí daqui a pouco, o que acontecia? Desviava. Caía uma maldição sobre eles, eles reconheciam o pecado, depois voltavam e continuava esse ciclo vicioso. Quando eu era criança eu pensava assim, caramba, esse povo merece sofrer muito, eles não aprendem. Eu estou lendo 3 capítulos, acontece a mesma coisa, ninguém aprende. Aí eu ficava revoltado dentro de mim, porque eu estava lendo os reis, primeiro, segundos reis, é praticamente a mesma coisa. Tal rei viveu, fez tal coisa que não agradava a Deus, morreu no pecado. Vem outro rei, continua a mesma coisa. Só que eu estava lendo uma história que foi tratado, uma história de séculos. Eu estava lendo no momento. Às vezes isso que acontece com a gente. A gente acha que,
realmente esse povo de Israel realmente merecia sofrer, porque eles não faziam as coisas direitas. Eles pecavam, Deus perdoava, continuavam fazendo a mesma coisa. Mas será que hoje em dia a gente não faz a mesma coisa? E naquela época, reinos se exaltavam, reinos surgiam, e depois reinos se abalavam, e continuava o mesmo ciclo. E era dentro dessa realidade que surgiu um rei, que se chama Josias. Alguém já ouviu da história de Josias? Vamos ler sobre o rei Josias. Vamos abrir as nossas Bíblias para 2 Reis, capítulo 22. A gente vai ler os versículos 1 e 2 e depois 8 a 11. 2 Reis 22. Segundo Reis 22, versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gédida e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Para dar um contexto a essa história de Josias, o pai dele servia a deuses como Baal, não servia a Deus, o Deus cristão, o Deus todo-poderoso. O avô dele também foi a mesma coisa. E ele tinha 8 anos de idade quando ele se tornou rei. Um menino de 8 anos que viveu com a avó e o pai dentro do pecado. O que se esperava dele? Que ele ia continuar o mesmo ciclo. 8 anos de idade. Mas a Bíblia continua falando que quando ele tinha 16 anos, ele começou a procurar o Senhor. Procurou o Senhor. Ele queria conhecer mais o Senhor. E é nessa procura que aconteceu uma coisa. Ele começou uma reforma da igreja, do templo de Deus. Aí nessa reforma, tentando reformar o templo, eles encontram alguma coisa. A lei do Senhor. E naquela época, o povo estava há muito tempo afastado de Deus, tanto que não se falava da lei do Senhor no meio desse povo. Então nessa reforma, do nada eles acham um livro. Aí de repente resolviam ler para ele. Agora vamos continuar de 8 a 11 para ver o que aconteceu. Então o sumo sacerdote, versículo 8, Hilquias, diz ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem seu cargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Versículo 11, com ênfase nesse versículo. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Quando ele ouviu a lei, o que Deus queria do povo, e ele comparou isso ao que as pessoas faziam naquela época, ele ficou revoltado, tanto que ele rasgou suas roupas. Quando a gente fala em inconformado, uma das definições que a gente vê no dicionário de inconformado é revoltado, não se conformando, revoltado com situações. E essa foi a revolta dele. Vocês acham que depois dessa reforma, ele tendo lido essa palavra e decidiu reformar, isso continuou? Assim que ele morreu, o que aconteceu? O povo voltou a fazer o que eles faziam, até que foram levados em cativeiro, Babilônia.
Aí depois continua a história também de Neemias e Esdras. Aconteceu a mesma coisa, o povo ouviu a lei, a palavra do Senhor, se arrependia, voltava a fazer a mesma coisa. O Josias tinha uma realidade muito diferente. Ele vivia no meio de um povo que estava totalmente entregue a coisas que não se agradava a Deus, mas ele resolveu fazer a coisa certa. O Lutero, quando ele, em 54, aceitou o convite para ser pastor de uma igreja batista, e um dos sermões que ele pregou foi justamente esse tema. E ao retratar esse tema, ele falou sobre uma questão de, nesse mundo que vivemos, para você viver uma vida que não se conforma, é muito difícil. É muito difícil. Vamos tomar como exemplo a questão de polos políticos. Se no meu trabalho eu falo hoje que eu sou de partida X ou Y, o que acontece? Quem é da partida vai fechar contigo e quem não é, vira seu inimigo. Não é assim? E você se torna uma pessoa, as pessoas começam a acreditar que eu não acredito que ele é dessa partida. Como que uma pessoa pode pensar assim? Começa a ser julgado por isso. Ser inconformado tem a mesma dificuldade. Porque no mundo onde pessoas estão totalmente entregues a você pode tudo, você pode fazer tudo. A verdade é interpretativa, depende do seu ponto de vista. Tudo é aceito. Você não precisa criticar ninguém. Num mundo como esse, é muito difícil ser do contra, que é o que você vai ser reconhecido. Por quê? Os padrões desse mundo não agradam a Deus. Para os cristãos viverem um padrão que agrada a Deus, precisamos ser inconformados com a realidade de hoje. A gente fala, o Israel vivia isso, hoje eles eram assim, amanhã eles eram assim. Eles levantavam muitas imagens para muitos deuses. Talvez a gente pense que hoje nós não temos imagens, nós não somos entregues à idolatria, mas de fato somos. Somos entregues à idolatria do nosso ego, nosso eu, nossos compromissos e principalmente os pensamentos dos outros se tornaram idolatria para nós. Por quê? Como cristão, eu sei que se eu fizer isso, aquele meu irmão vai pensar que eu sou X e Y. Então, por conta daquele pensamento, eu vou me conformar a uma certa realidade para ser aceito. Não é isso que a gente faz. Quantos de nós trabalham em lugares que sabem que somos crentes? Porque se você revelar que você é cristão, vem com perseguição. Você vai ser julgado. Você faz parte daquele povo do contra. Você faz parte daquele povo que está contra uma certa ideologia. É isso que você vai ser reconhecido por isso. Essa é a nossa realidade. Então, ser um cristão que não se conforma é uma guerra que Deus nos chama a fazer. O Paulo podia ter terminado a mensagem com a questão de dedicação, mas ele decidiu continuar. E não vos conforme aos padrões deste mundo. Por que não se conformar? Naquela época, falando ainda dos tempos de Israel, quando o povo se arrependia, o que eles faziam? Primeiro, cinzas, e depois colocavam roupas de saco, para mostrar que eles estavam totalmente entregues. Mas tudo isso era para as pessoas verem. Não tinha um arrependimento profundo no interior. Então Paulo, retratando isso, ele queria falar para eles: não basta só você ser dedicado, você sempre estar presente na casa do Senhor. Isso tudo não basta. Sem ter uma vida
com transformação, que começa você percebendo, ouvindo a palavra de Deus, sendo inconformado, decidindo não se conformar à realidade em que nós vivemos, decidindo ser do contra, antes que você possa ser transformado. E essa vida, esse caminho é um caminho muito difícil de andar, porque você vai ser julgado, você vai perder amigos, você vai perder familiar. Mesmo assim, a gente é chamado a uma vida que não se conforma aos padrões desse mundo. Aí Paulo fala, a maior questão, transformados pela renovação da mente. A gente ouve bastante isso, seja transformado pela renovação da mente. Quando a gente começou a tratar esse tema, eu pensei em mim, o que seria essa transformados pela renovação da mente? Quem é da área de saúde ou biologia também, talvez sabe disso. Existe um tema que a gente fala que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade, basicamente, é um termo chique para dizer que o cérebro é capaz de renovar suas células. Antigamente, a gente acreditava na ciência que quando alguém nascia, quando a pessoa nascia, o cérebro renovava as células até um período na infância. Ou seja, depois da infância, não era capaz de renovar células da mente, do cérebro. Você não recebia novas células. Ou seja, tudo que foi formado na infância vai continuar até a pessoa morrer. Não tinha como a pessoa renovar essa mente. Aí a Bíblia vem desde aquele tempo falando em renovar a nossa mente, tomando um lado mais literal desse significado. Hoje, o que a ciência sabe? Que aquilo não é verdade. Depois da infância, a nossa mente ainda continua renovando as células. Isso é o conceito de neuroplasticidade. E quando Deus pede para a gente renovar a nossa mente, é justamente com esse foco de que nós não somos aquilo que criamos no passado somente. É um processo contínuo de sempre criando novas células. Por que essas células são importantes? O cérebro, de novo, ciência. Quem não gostou da aula de ciência, desculpa, não vai gostar, mas a gente tem que falar. Faz uma coisa que a gente chama de sinapse. Quem já ouviu sinapse sabe o que significa. Mas é uma palavra chique da ciência para falar caminhos. Essa neuroplasticidade, a ciência viu que acontece bastante em uma parte do corpo, do cérebro, que a gente chama de hipocampo. O hipocampo é responsável pela nossa aprendizagem, emoção e memórias, principalmente aprendizagem. Quanto mais células você conseguir criar, renovar, mais sinapse você faz, mais caminhos você faz. Por que esses caminhos são muito importantes? Vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo quando meu primeiro ano aqui no Brasil. Eu estava em Belo Horizonte. A minha faculdade foi para um passeio, a gente foi para Inhotim. E voltamos muito tarde. A gente deve ter voltado por volta de 10 horas, mais ou menos. Eu não conhecia ninguém na cidade, conhecia pouca gente, na verdade. E o bairro onde eu morava, tinha só 2 ônibus que iam no bairro. E eu não sabia que o último ônibus passava às 9 horas da noite. Aí voltamos do passeio, todo mundo desceu do ônibus, cada um para seu lado. Meu celular estava desligado, o jovem, né? Mexendo no celular, ficou sem bateria. Estava sem bateria para nada. Fui no ponto de ônibus, esperando o ônibus, 10 horas. Sendo que o último ônibus era para quando? 9. Aí fiquei no ponto, 10h30, 11 horas, não passava o ônibus.
Aí eu cheguei para um cara lá que estava do meu lado e perguntei: moço, você conhece esse número de ônibus? Passa. Ele falou: passa aqui, só esperar mais um pouquinho. Ele também não sabia. O que fizemos? A gente ficou lá, sentado, sendo que ele estava esperando outro ônibus. Daqui a pouco vem o ônibus dele, ele vai embora. Fiquei lá até meia-noite. Aí resolvi: não, eu acho que esse ônibus não vai passar. Eu comecei, o que eu fiz? Eu não sabia como chegar em casa. Só sabia um caminho, conhecia um caminho, que era o caminho que o ônibus fazia, que geralmente costuma ser caminho. E aquele ônibus rodava os bairros, todos os bairros. Como eu não queria me perder, o que eu fiz? Justamente seguindo o caminho do ônibus até chegar em casa. Cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Graças a Deus não foi aqui no Rio. Se fosse, era outra história. Os cariocas me perdoam. Mas eu fiz esse caminho foi muito difícil. Por quê? Eu conhecia só um caminho para chegar em casa. Por que eu estou contando tudo isso? Falando sobre o cérebro fazendo sinapse e tudo. Eu tinha falado que quanto mais sinapse que a gente faz, mais caminhos para chegar a um determinado ponto. Muita gente diz, embora não fala pela boca, mas por dentro sabe, que às vezes acha leitura da Bíblia chata. Por quê? Eu tenho uma teoria. Pode ser verdade, pode não ser, mas acredito que isso seja a verdade. Quem aqui já aprendeu algum instrumento? Sabe como que é a evolução, né? Você chega a um ponto que parece que você não vai para frente, não vai para trás. Não entra nada. Aí você começa a se cansar do que você sabe. Porque você está tocando a mesma coisa de sempre. Você não vê evolução. Mas a verdade é que, para você evoluir, precisa de repetição. E quanto mais repetição que você faz, isso cria mais sinapse para você recordar com mais facilidade e poder fazer aquilo com mais facilidade. Talvez hoje, eu lembro que a primeira vez que o Daniel pediu para eu tocar baixo, eu dei todas as desculpas que podia para não tocar, porque eu não queria. Eu não leio cifra, nunca li cifra. Hoje eu estou tocando, mas foi uma evolução, foi repetição, foi prática para chegar lá. É a mesma coisa com a Bíblia. Somos culpados de um certo hábito. Como a gente não tem hábito de ler a Bíblia, o que a gente faz às vezes? Talvez você nunca fez, mas eu já fiz. Chegava, abria a Bíblia, fechava os olhos, abrindo. Deus mandou ler aqui hoje. Por quê? A gente não tem prática, então a gente não sabe como ler a Bíblia. E é isso que eu fazia. Como pode ser uma coisa que é feita dessa maneira interessante? Obviamente não vai ser. Se você ficar muito tempo sem tocar no instrumento, no dia que você pegar, você percebe que você está muito enferrujado. É a mesma coisa com a Bíblia. Começou a ler a Bíblia depois de 10 anos, sem abrir a Bíblia, só conhecia os versículos da igreja. Obviamente aquilo não vai ser interessante, porque a gente não tem prática. Quanto mais prática de leitura bíblica que a gente tem, mais a gente cria sinapse e mais aquilo se torna interessante para nós e mais a gente aprende ainda. O pastor que pregou na quarta-feira tinha dito, ele falou de um exemplo de uma mulher que conseguia ler 2 livros de Agatha Christie, eu acho, mas não conseguia ler um capítulo da Bíblia. Por quê? Nosso foco sempre foi para coisas diferentes. Se a gente colocar esse foco para as coisas de Deus, isso é capaz de transformar a nossa mente. E essa transformação é através de quê? Além da aprendizagem, a gente cria sinapse, a gente cria mais caminhos e a leitura
e o convívio com Deus se torna muito mais fácil. Então, na minha concepção mais leiga, é isso que eu penso quando a gente fala renovação da mente. E essa palavra de Deus que vai renovar a nossa mente. Às vezes somos cristãos porque alguém falou pra gente que nós somos cristãos. Eu passei muito tempo indo para a igreja com meus pais. Meus pais eram crentes, são crentes, mas eu não era. Eu só ia na igreja com eles. Então eu não era cristão, mas tudo que meus pais faziam, eu fazia também. Dedicação, era para estar na igreja, eu estou lá. Nada diferente. Então Paulo começa com dedicação, falando que dedicação é importante, mas não é suficiente. Não se conformar aos padrões desse mundo também é importante, mas não é só isso. Precisa, por tudo, transformar essa mente. E essa transformação vem através somente da palavra de Deus e convívio com Deus. A gente não quer conviver com Deus, a gente não quer ler a Bíblia, mas a gente quer sempre falar em transformação da nossa mente, sendo que a palavra que nos transforma, a gente não conhece. Como podemos ser transformados se nós não conhecemos essa palavra? A igreja começou um projeto de leitura bíblica, lê toda a Bíblia. Pergunta para os irmãos, quantas pessoas estão envolvidas? Você está em qual capítulo? Talvez alguém tenha começado. Leu o primeiro capítulo, talvez a primeira página, o primeiro versículo e parou ali. A nossa mente somente vai poder ser renovado se praticamos, se tivermos constante leitura, constante convívio com Deus. E isso vai renovando a nossa mente. E contrário ao que a ciência pensava antigamente, a neuroplasticidade vai fazendo seu trabalho. E a Bíblia vai se tornando muito mais interessante para nós. E não vamos fazer igual que eu fazia. A gente não vai ler só as histórias que tem lá dos reis, ou fechar os olhos e apontar para um lugar. Mas a gente teria mais vontade de conhecer essa palavra de Deus. Precisamos construir bastante caminhos lendo essa palavra. É isso que Deus quer de nós. Quando Deus fala em transformação, quando Paulo comenta sobre essa questão de transformar a nossa vida, é isso que ele busca de nós. Não que a gente seja aquele cristão que em busca de não se conformar se torna um fanático. Muito longe disso. De se conformar, não se conformar e fanatismo. São coisas diferentes. Só porque eu sou contra, ou eu tenho que ser do contra das ideias do mundo, eu tenho que puxar para um lado que me torna intolerável para todas as pessoas. Não. Mas a mente renovada entende a necessidade de Deus de alcançar tanto as pessoas que estão fora e fazer isso com amor, porque nossas mentes foram transformadas de uma forma que a gente começa a entender o que é os pensamentos de Deus e o que Deus quer de nós. Que nessa manhã Deus nos ajude a ter uma mente transformada, para colocar isso em prática, para entender que isso não é meramente uma questão de ler a Bíblia, não é uma questão só de agradar os olhos das pessoas na igreja, não é só uma questão de você preencher a ficha, de cristão tem que ser isso, aquilo, mas que a gente possa reconhecer que a transformação que Deus quer de nós começa com uma dedicação íntegra às coisas do Senhor, sem desculpas, porque a gente precisa só de um motivo para fazer as coisas que a gente precisa. Mas se a gente quer desistir de tudo, teremos muitas desculpas. Eu sou bom de desculpa, eu sei dar desculpa, porque eu costumo dar a resposta sempre, minha resposta é não. Quando o pastor me convidou
ele ainda estava falando o que eu falei. Não, porque a gente é mais disposto, tem mais, a gente costuma dar essas desculpas para tudo. Mas Deus quer que a nossa dedicação foge das desculpas, que seja íntegra, seja inteiramente a Deus e não a outros deuses. Porque Israel servia aos outros deuses. Talvez a gente pense que hoje nós não temos esses deuses. Mas o que se tornou Deus na nossa vida? O que se tornou sacrifício que a gente faz para esses deuses? Sendo que a gente deixa de fazer as coisas que são sacrifícios para Deus. O que se tornou prioridade na nossa vida? Essa é a dedicação que Deus busca de nós. E muito além dessa dedicação, pensar na questão de não se conformar. Não que todo mundo é assim, que eu tenho que ser assim. Não porque a maioria dos crentes pensam isso, que eu tenho que fazer assim. Mas fazer o que e aquilo que Deus quer de nós. E por fim ser transformado através da renovação da nossa mente. E é só assim que a gente pode seguir no caminho com Deus. E a gente pode seguir uma vida que realmente agrada a Deus. Que Deus nos ajuda, nos abençoe e nos guia pelo caminho. Porque por mais difícil que seja, Ele diz que Ele está conosco até o final e a consumação dos séculos. Amém?